Olá, pessoal. Estamos presentes aqui a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Thaís, faço parte do time aqui da Central Nutrition. Estamos falando diretamente do Frei Caneca, aqui em São Paulo, do 3º Congresso Central Injetáveis. Eu estou aqui com a doutora Joelle, que é uma grande parceira nossa, ginecologista, e eu convido ela a apresentar-se para vocês. Oi, Thaís, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, eu sou médica ginecologista, tenho pós-graduação em Fisiologia do Envelhecimento pela FAPES e, a partir daí, eu mudei o foco do meu trabalho de 2017, 2018 para cá. Eu só trabalho com mulheres 40 a mais, com foco em menopausa. Então, já tenho uma longa estrada aí cuidando de mulheres nessa faixa etária. Perfeito, doutora. E você atende aqui na região de São Paulo mesmo? Fala um pouquinho da sua clínica. Eu atendo no Rio Grande do Sul, Igrejinha é a minha cidade. Online, 80% do meu trabalho hoje é online. E o consultório aqui de São Paulo, em função dessa demanda online, eu parei. Estou só no Rio Grande do Sul e online. Ah, perfeito. E sim, a Joelle é especialista quando o assunto é a saúde dessas mulheres 40 a mais. E a gente sabe que essas mulheres, a gente tem uma certa dificuldade por conta do controle de peso. A gente sabe que muitas estão nesse período dentro do sedentarismo. E como que você maneja isso dentro dos seus atendimentos em consultório com seus pacientes? Bom, quando a gente olha para a mulher 40 a mais, principalmente se ela já está nessa fase de climatério e menopausa, a gente olha esse ganho de peso dela com os olhos diferentes do que se ela fosse uma mulher na fase pré-menopausa. A gente tem que lembrar que a menopausa, o climatério, ele começa com sintomas cerebrais, né? Então, assim, o ganho de peso, ele é secundário não só a mais ingesta, que é o de menos nessa situação. Ele é secundário a uma diminuição de ânimo, de vontade de fazer. Essa mulher, ela está mais desanimada. Se ela fazia exercício, ela diminui o exercício. E a que não faz é muito mais difícil de fazer ela fazer, né? Essa mulher também tem uma dificuldade fisiológica maior de perder peso, porque o estradiol, ele age direto, né, na célula e a falta dele baixa o nosso metabolismo basal em 30%. E outra coisa que pouca gente sabe, a gordura tem receptor para FSH. Quanto mais FSH eu tenho, e o FSH vai aumentando na fase de climatério e menopausa, mais eu vou depositando gordura central. Isso é fisiológico também. Por que isso acontece? Acontece porque a gente precisa de mais estrona. Então, quando a gente fala no ganho de peso da mulher nessa fase, a gente não pode pensar só numa injeção ou só numa medida de vamos fazer exercício que vai ajudar a gastar. Não, não vai. O que a gente precisa é entender esse processo como um todo e melhorá-la do ânimo, da disposição. Então, a gente precisa fazer uma suplementação pensando nessa saúde cerebral, dopaminérgica, né? Colocar algumas coisas que favoreçam a síntese de dopamina. A gente tem que fazer essa mulher dormir, porque ela não está dormindo bem, é um dos sintomas cerebrais, né, dessa fase. Então, eu preciso também... Boto dopamina de manhã e tem que botar GABA de noite. Então, tem que fazer essa mulher dormir. Esse equilíbrio ali, né? Exatamente. Tem que fazer ela fazer isso. E nem todas podem usar hormônio. Então, a gente tem que aprender a usar a suplementação e a fitoterapia para poder ajudar as que também não podem. Entrando com a terapia hormonal, é muito mais fácil a gente ter os resultados, né? E conseguir fazer com que essa mulher faça tudo o que precisa fazer para ter o resultado com a suplementação, né? Que é o exercício, a alimentação balanceada, né, o manejo do nível de estresse. Então, a obesidade na mulher na menopausa é bem mais complicado a forma abrangente como lidar. Sim. E pensando nessa questão de suplementação dessas mulheres que fazem terapias tanto, né, injetável, tanto só através da alimentação, como que você maneja essa suplementação oral no caso delas? Por exemplo, na mulher que já faz uma terapia injetável, é diferente? Você trata diferente essa suplementação de uma mulher que não pode fazer uma terapia hormonal? Sim. Eu estou aqui no Central Injetáveis, mas eu trabalho 80% online. Então, a minha maior expertise é no via oral, né? Sim, então, assim, sem dúvida que eu lanço mão de alguma coisa injetável, mas para 20% das minhas pacientes. Então,
essa paciente que está ganhando peso, a gente tem que lembrar também que essa foi uma coisa que eu deixei de falar, esse ganho de peso vem associado com uma perda muscular que nessa fase também acontece. Essa perda muscular vem junto com a sarcopenia, com a dinapenia, que ela perde força, ela perde potência, e perdendo músculo, a gente perde osso. Então, o manejo dessa paciente, além da terapia hormonal, é fazer com que ela entenda que perto a alimentação equilibrada, com uma boa nutri, que vai me ajudar a colocar as quantidades, né, certas de proteína. Mas eu tenho muita paciente que diz assim, eu não gosto de comer antes de ir. Essa paciente não é igual uma paciente mais jovem que pode treinar em jejum. Não vai dar certo, porque o metabolismo dela está diferente, é diferente. Então, eu lanço muito mão aqui do Energy. Até eu falo muito disso, porque eu pessoalmente lanço mão, sou 50 mais, e porque o Energy tem a creatina, né? Já tem um blend completo ali. E ele assim, ó, só toma isso antes de treinar se tu não consegue comer, mas não deixa de comer. E outra coisa que acontece, às vezes essa mulher, ela fica muito por carboidrato em função da falta de dopamina e ela esquece da proteína. Então, um dos meus acordos com ela é, se tu não vais comer proteína na quantidade que a nutricionista calculou para ti, existe um pacotinho que vai... Até eu peguei a bolsa que eu vim para cá, quando eu abri a bolsa eu tinha um pacotinho dentro, que já deve estar vencido, de amino, né? Porque assim, a gente já pega o aminoácido essencial, quem está nos injetáveis, a gente tem os injetáveis, em mim às vezes eu faço o injetável, mas para a grande maioria das mulheres, o pacotinho de amino salva, porque eu ensino ela a usar pelo menos na primeira hora pós-treino e naquela refeição em que ela não vai botar a quantidade certa de aminoácido, né? Isso é bem importante. No meio da tarde eu adoro uma frutinha, mas a Nutri te botou uma proteína. Ah, mas não consigo comer. Vai o pacotinho de amino aqui, tá? Então, assim, são as duas coisas que eu ajudo, além da alimentação, nessa paciente. Claro que ela vai, se precisar de magnésio, a gente tem magnésio, coenzima Q10, complexo B, sempre tem que dar uma olhada nessa paciente, vitamina D, vitamina K. Mas pensando na fisiologia desse ganho de peso dela, eu tenho que otimizar a recuperação do músculo que ela está perdendo, né? E a otimização do treino dela. Então, e não sendo educadora física, sendo médica, a gente tem que fazer isso. Então, por isso que eu frisei esses dois. Sim, e o bacana do amino, igual você relatou, se tiver sem fome ali, ele traz uma leveza, né? É fácil ali de você suplementar, super prático. Em sachê você pode levar ali em qualquer lugar, na viagem. Então a gente consegue essa praticidade também que às vezes, né, a gente precisa na nossa rotina ali do dia a dia. E doutora, uma reclamação também, né, que a gente escuta bastante é a questão da produção de colágeno nesse período, dessa parte estética, não somente, né, da construção de massa muscular, mas da pele. Esse cuidado da pele, você tem algo que você trabalha no seu dia a dia? Algum suplemento que você acha indispensável? Bom, volto a dizer que a paciente tem que comer a proteína que a Nutri deu. Certo. Não tem suplemento que vai funcionar se a gente não comer direitinho. Mas sem dúvida, porque assim, ó, a gente perde nos primeiros 5 anos de menopausa 30% do colágeno. E esse colágeno, lembrem que eu sou ginecologista, esse colágeno não é só no rosto. Ele é um colágeno que vem também na área íntima. E eu já estou fazendo uma síndrome urogenital da menopausa, que já dá mais ressecamento. O que começa a acontecer quando eu perco colágeno em área íntima? Mais perdas urinárias. Então, a perda de colágeno não é uma coisa só estética que a gente tem que pensar nisso. Vai lá dar uma puxadinha. Não, ela é funcional. Eu amo o Biocolin. Há muito tempo, antes de ser parceira de vocês, eu sei que olha, logo que lançaram o Biocolin, isso já tem quase 10 anos, né? Sim. Eu ganhei o Biocolin e aí eu falei, eu tenho uma amiga que é dermato, eu disse, ganhei esse colágeno aqui, me ajuda a avaliar, eu nem trabalhava só com menopausa. Ela disse, Joelle, é maravilhosa essa fórmula, pode tomar tudo, nem dá. E aí, desde então, realmente eu lanço mão dele, porque nele a gente já tem o silício, a biotina, outras vitaminas, né, do complexo B, ele tem o zinco, então a gente consegue ter vários
ativos que vão direto para a melhora do colágeno. Ela vai agradecer para a pele, para a mão, para a mama, mas como ginecologista eu agradeço, que vai me ajudar também no controle da área íntima. Se ela for fazer um laser, eu vou ter uma melhor resposta. Se ela for fazer uma radiofrequência íntima, ela vai ter uma melhor resposta se ela estiver suplementando. Até porque qualquer intervenção que seja feita, a gente precisa também cuidar dessa parte de absorção de nutrientes, né? E puxando o gancho para essa questão de absorção, a gente sabe que a gente precisa de um cuidado também para essa parte intestinal. E eu queria saber como que é esse relato também da saúde intestinal dessas mulheres. Você também trabalha com algum tipo de intervenção? Como que você lida com isso no dia a dia ali das suas pacientes? Tá. Lembrando sempre que a nutricionista está em primeiro lugar com a dieta, Sim. fazendo. Mas, mais uma vez, a queixa da mulher no climatério e na menopausa, ela pode ser igual à de uma mulher antes, mas a etiologia é diferente. Quando a gente entra no climatério e menopausa, a gente tem uma diminuição da motilidade intestinal, a gente tem uma diminuição da produção de saliva, a gente tem uma diminuição da produção de ácido clorídrico, suco gástrico como um todo, e diminuição das enzimas digestivas. Ou seja, ela vai começar a dizer que ela está ficando estufada, que ela está tendo, né, eructações, que ela não tinha isso antes. E aí, o que eu vejo muito? Começam a prescrever probiótico. Quando, na realidade, o problema basal dela não é isso. Eu tenho que corrigir realmente a parte hormonal, a parte alimentar, e de suplemento eu gosto muito de Saccharomyces. Vou dizer assim, que tem no Guardia. O Guardia, eu tenho outros, na Central tem outros produtos que nos ajudam na saúde intestinal. Sim. Mas eu sou fã do Guardia, porque ele, para essa mulher que eu estou colocando a terapia hormonal, ele vai me ajudar. Às vezes eu tenho que associar uma enzima digestiva, mas aí eu faço mais de acordo com o tipo de alimento que ela me disse que está sendo pior. Então não é uma fórmula pronta que eu uso de enzima digestiva. Mas o Guardian vai me ajudar Legal, porque bastante. cada caso é um caso também, né, Exatamente. doutora? A gente tem que avaliar as particularidades desses pacientes e entender ali quais que estão sendo os sintomas e as necessidades deles naquele momento, né? E tem alguma outra forma que você trabalha, além, né, da suplementação, para lidar com essas mulheres, nessa parte intestinal, de absorção de nutrientes, ou uma terapia injetável? Não, terapia injetável não. Somente a suplementação Somente essa oral? parte eu trabalho com uma nutricionista Certo. com especialidade em intestino, que quando sai da minha alçada, né, tem que lembrar, eu sou clínica, Ela dá esse eu sou aporte ginecológica, ali. trabalho da forma clínica e vou até um determinado momento. Não consegui melhorar com a minha reposição hormonal, com a enzima digestiva, com o Guardia, para aí, não vou ficar enrolando a paciente. Aí a gente, porque às vezes ela tem a nutri dela, e às vezes a nutri dela não tem especialidade em intestino. Sim, Aí a sim. gente vai para uma nutri-intestino, porque tem que mudar bastante coisa na alimentação, às vezes, né? De tirar, fazer avaliação de microbioma intestinal e todo o resto. Aí eu passo para nutricionista. Perfeito. E assim, ter esse trabalho multidisciplinar, né, com outros profissionais, só agrega mais ainda os resultados dessa paciente, né? Ah, só sai ganhando é a paciente. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E a gente sai bem satisfeito, né? Porque é muito bom você ver aquela paciente feliz, revigorada, ainda mais que um dos principais sintomas, né, esse desânimo, e você vê ela compartilhando esses resultados, eu imagino a felicidade que seja, né? Não, sem dúvida. Porque a mulher da menopausa, quando ela chega queen. Ela chega assim, a frase que eu mais escuto é: eu não me reconheço, Joelle. Não sou eu não era assim. E eu disse: não, mas a gente recupera. Só que eu sempre faço um pacto com a paciente, né? Eu não faço milagre. Nenhum dos suplementos faz milagre, né? Tu tens que fazer a tua parte, né? Mas elas estão tão ruins que eu acho que qualquer coisa elas ajudam. É, a gente Muito. traz É essas muito bom ferramentas, trabalhar né? nessa faixa etária. Elas têm muita queixa no início, mas quando elas começam a ver o resultado, que elas estão se reconhecendo de novo, elas criam um ânimo bem maior. Aí que acaba tinham antes. motivando elas a continuarem, né, nesse processo, nesse tratamento, né? E tem uma curva da felicidade, né? A gente sabe que os anos antes da menopausa, 2 a 3 anos antes, o nível de felicidade, né, com trabalho estatístico de bem-estar, vai lá embaixo. Tanto que tem mais depressão, maior taxa de suicídios.
E após a menopausa, 3 anos após, começa a ter uma melhora e em torno de 60 anos é a fase da vida da mulher, segundo vários trabalhos de vários países, em que ela tem mais felicidade, de bem-estar com ela mesma, né? Às vezes, em alguns trabalhos dos Estados Unidos, se eu não me engano, que mostrou ser mais do que ela antes, que ela se sentia antes. Então, é uma fase muito boa de trabalhar. Eu imagino, né? E trazer todo esse conforto, né? E essa liberdade, né? Acaba que a mulher se sente liberta ali para ter as melhores, né? Viver a vida dela mesmo da melhor forma, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente traz muito, ainda mais nesse novo posicionamento que a Central Nutrition está trazendo, né? Que é posicionamentos novos, centenários. Então a gente está querendo trazer ferramentas para que essas mulheres também chegam na melhor idade, da melhor forma, sendo funcionais e eu não tendo tantos sintomas assim, né? É a casa do meu trabalho, é ficar funcional até o mais próximo possível, exatamente. Sim. Porque cada vez menos filhos, cada vez os filhos vindo para mais longe, os idosos precisam ter uma autonomia de vida para se cuidar, porque não vai ter quem cuide, não tem mais 5 filhos e um vai ficar em casa para cuidar do pai e da mãe. Sim, cada vez a gente precisa ter mais dessa autonomia. Dessa autonomia. Não, perfeito. Queria agradecer a doutora Joelle por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente por esse momento. Também convido vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, que é @Central Nutrition Brasil, a nos acompanhar também no nosso canal oficial do YouTube, que é o mesmo @, e convido a doutora Joelle também a compartilhar as redes sociais dela. Bom, Instagram, @doutora Joelle Leripio, é difícil, né? @doutora Joelle Leripio, _menopausa. E aí tudo é Joelle Leripio, tanto o TikTok quanto o YouTube. Para te encontrar, mesmo @ então, mesmo? Sempre. Perfeito. Eu faço um trabalho, todas as quartas-feiras às 19 horas, eu abro uma live para responder dúvidas de mulheres e referência a essa fase de forma totalmente gratuita, sem propaganda de nada, que é uma forma de contribuir para que essas mulheres entendam o que estão passando e procurem ajuda. E ao procurar ajuda, saibam se estão sendo bem ou não tratadas. Porque eu trago, né, o que se usa, a forma correta de usar, hormônios e todo o resto. Então, fica para quem tem mulheres dessa fase etária conhecer o trabalho. Esse é um trabalho social que eu faço. Perfeito, doutora Joelle, muito obrigada mais uma vez. Agradeço vocês que nos acompanharam aqui até o fim desse episódio e aguardo vocês até a próxima.